Valeu, torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Se tu ainda não for inscrito, aproveita e já te inscreve, deixa teu like, vamos falar das últimas de Grêmio. Afinal de contas, talvez a principal informação desta quinta-feira tenha começado logo cedinho, quando o Eduardo Gabardo, repórter de GZH, trouxe uma pequena entrevista, né, que ele trouxe, um pequeno trecho da entrevista que ele fez com o técnico Renato Portaluppi. Entrevista essa que vai ao ar nesta sexta-feira e que eu vou te trazer ela resumida aqui no nosso canal, fica tranquilo, acompanha por aqui, já te inscreve, deixa o teu like que eu vou te trazer ela por aqui. Mas a informação que o Gabardo trouxe lá na sua coluna é de que o Renato teve, nos últimos dias, a procura de duas equipes querendo o jogador para 2025. O Renato revelou isso ao Eduardo Gabardo. Bom, a partir daí, começam as possibilidades, começam as procuras por quais seriam estas equipes. Bom, a gente pode fazer um panorama legal aqui, um panorama geral do que a gente teve nos últimos meses. Atlético Paranaense, depois da saída do Cuca, nós tivemos o Vasco, que tá com um treinador interino, inclusive, tá? O Fluminense, que acabou trocando, no caso, o Diniz pelo Mano Menezes. O Mano engrenou por lá, nos eliminou, inclusive, tudo mais. Mas tivemos ainda também o Corinthians, né? Lembra que o Corinthians chegou a contatar o Grêmio, buscar informações sobre a liberação do Renato, contrato dele e tudo mais. Enfim, nós tivemos essas procuras. Sobre todos os clubes que nós temos hoje no cenário do futebol brasileiro, talvez a situação do Vasco seja que chame mais atenção, né? Porque o Vasco com o técnico interino, tá indo bem o Vasco, tá se mantendo no campeonato, tá. Mas pensando em um projeto para 2025, Rio de Janeiro, próximo do Renato, talvez fosse o clube que estivesse junto com o... pensando, né, junto ao Renato para esse 2025. Bom, o detalhe disso tudo que eu trago para vocês é, a gente não tem informação de quem é o time, a gente apenas está fazendo um cenário, mapeando um cenário para tentar entender quem seria esse clube, quais seriam esses clubes, mas fato é que o Renato disse na entrevista que mantém o foco ainda em 2024, pensando no Grêmio, a ideia é colocar o tricolor na próxima Libertadores da América e o Renato quer fazer com que isso acabe se concretizando até o final desta temporada. O Renato disse que não aceita falar de 2025, nem de renovação com o Grêmio, nem de discutir propostas com outras equipes. No caso, ele não aceita falar, mas acabou falando, né? Não aceita falar, mas acabou divulgando, acabou falando, não ficou esclarecido por que o Renato fez isso, ele pelo menos não disse, mas enfim, ele acabou liberando essa informação. Vocês sabem, não sei se já preparando um cenário lá para o final do ano, para renovação, para negociação com o Grêmio ou para negociação com qualquer outra equipe que seja, mas o Renato tornou isso público que duas equipes o procuraram e uma delas foi na semana passada. Beleza, meus amigos? Bom, o Renato, que inclusive no próximo domingo completa 2 anos da sua volta ao tricolor, tá? 2 anos agora nesse confronto contra o Atlético Mineiro no domingo, dia 1º de setembro, o Renato fará 2 anos de volta ao tricolor. Gente, vamos falar ainda sobre esse jogo, porque o Grêmio lançou uma nota, o presidente Alberto Guerra fez uma nota aos sócios do clube, pedindo desculpas e informando sobre a questão da arena, né? Sobre a questão dos valores dos ingressos para o confronto do próximo domingo. O detalhe disso tudo, desde que a Arena divulgou a tabela de preços para esse confronto, as redes sociais, por óbvio, foram tomadas de críticas e de repercussão quanto aos valores. Valores que no último jogo, por exemplo, a arquibancada norte geral está com preço de R$ 125 agora. A arquibancada Gramado Leste está custando 250. No último confronto, que foi contra o Cuiabá lá em abril, custava 70 e 125 respectivamente cada uma. Então não tem lógica de dobrar os preços praticamente, né? A Arena se defende. Diz que os valores acabaram aumentando por conta dos custos, por conta de geradores e tudo mais. Mas, gente, é o dobro, é muita coisa. É muita coisa. O Grêmio se defende dizendo que não gere a questão dos valores dos ingressos, isso fica tudo por conta da Arena, o Grêmio não se mete nessa questão, o Grêmio não tem como se meter nessa questão, pode fazer uma reunião, pode daqui a pouco fazer uma cobrança, pode daqui a pouco pedir para baixar valores, enfim,
mas daqui a pouco o Grêmio teria até que colocar esse valor da diferença, mas fato que não é o Grêmio quem gere os valores e não gere essa parte financeira do estádio, tá? Então o Grêmio fez questão de se posicionar quanto a isso, porque as críticas estavam sendo direcionadas ao Grêmio, só que o Grêmio, infelizmente, não tem poder sobre essa questão. Gente, vamos falar sobre outro ponto bem importante aqui que a gente precisa comentar, que é sobre uma proposta de uma equipe inglesa que chegou nesta quinta-feira para o Nathan Fernandes. Proposta esta indecente, eu diria, tá? Uma proposta bem. Assim, é uma proposta que eu vou te dizer os valores, eu vou te dizer as circunstâncias da proposta e eu tenho certeza que tu também vai concordar comigo. Mas olha só, o Nathan Fernandes, por óbvio, ele vem perdendo espaço nos últimos tempos, vem ficando no banco de reservas, partidas até que ele nem entra no time, outras até que ele nem é relacionado, mas fato que é um jogador que tem a sua qualidade, eu acredito pelo menos que ele está passando por um momento de dificuldade, mas é um momento e isso vai ali na frente ser superado, eu tenho certeza quanto a isso. Mas fato é que o Nathan ele continua chamando a atenção de equipes de fora do país. O Burnley, da segunda divisão da Inglaterra, nos últimos dias, fez uma proposta ao Grêmio para ter o Nathan Fernandes por empréstimo. Mas presta atenção, empréstimo de um ano, tá? Um empréstimo em que o guri iria de graça para lá, de graça, e que caso o Nathan atuasse em 50% do campeonato inglês, da segunda divisão inglesa, o Burnley ficaria obrigado a contratar o garoto por 10 milhões de euros mais bonificações de futura venda. Pegaram? Ele vai para lá de graça por empréstimo de um ano. Se ele jogar 50% da temporada, o Burnley ativa a cláusula de obrigação de compra. De quanto, Diogo? 10 milhões de euros, mais porcentagens de futura venda. O Grêmio teria as bonificações, as chamadas bonificações. Uma proposta bem indecente do Burnley, né? Convenhamos. Nós tínhamos aqui no Grêmio o Nathan e o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes, a gente já concluiu a venda. Foi pro Brentford da Inglaterra. Ficou agora o Mac, que tá nesse bolo ainda com o Chelsea. E tem, por óbvio, o Nathan Fernandes. É um guri que tá passando por um mau momento? É. É um guri que tem qualidade? Tem. É um guri que surgiu lá no final do ano passado e ele deu aquele respiro, aquele parceiro do Suárez, lembra? A gente falou muito, se o Nathan tivesse surgido um pouquinho antes, ganhado a oportunidade um pouquinho antes, naquela dificuldade que nós tínhamos de jogador de velocidade, jogadores quebradores de linha, jogadores que chegassem junto com o Suárez, e o Nathan no final do ano passado ele foi tudo isso. E ele surgiu assim. Só que depois ele foi perdendo espaço porque surgiu o meteoro Gustavo Nunes. E quanto a isso, gente, eu não tenho dúvida nenhuma. O Nathan ele tem toda a sua qualidade, só que ele tá num mau momento. Dali na frente ele vai superar isso e o guri vai conseguir sim, quem sabe, um futuro numa outra equipe. E o Grêmio vai conseguir concluir essa venda por um valor bem melhor e bem maior, né? Essa proposta do Burnley, ela chega a ser indecente. Talvez só o valor já de venda, beleza, mas por empréstimo. E se, quem sabe, por obrigação, não, né? Aí não. Aí é sacanagem quase. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho de notificações. O que tu acha dessa proposta do Burnley? Comenta aqui embaixo. E o Renato, hein? Estaria preparando já o terreno para renovação? Quero saber a tua opinião sobre isso. Grande abraço, até a próxima. Tchau.